Sem problema algum. Ok, Michael, fique à vontade. Obrigado. Queria dar destaque, né, à importância dessas formações que a Progep, representando a UERN, tem ofertado nesse período, sobretudo a respeito da temática das políticas autoafirmativas, da diversidade, que já iniciou em outro momento, esse é o segundo momento, em que nós vamos falar em especial das políticas inclusivas de nossa universidade, como tem sido apresentado. O Ener já me apresentou, dispensa apresentações, eu queria apenas aproveitar, né, e compartilhar com vocês uma apresentação que eu trouxe apenas para nos ajudar nas discussões. Fiquem à vontade para participar, para colaborar. Eu não digo que é interromper, não, porque não é interrupção, na verdade é colaboração. Então, fiquem à vontade para colaborar no momento em que acharem oportuno. Eu talvez não acompanhe o chat agora, mas ao final, se houver alguma consideração no chat que eu possa discutir ou fazer alguma reflexão sobre, estarei aqui à disposição. A nossa temática hoje é inclusão e escuta sensível, o acolhimento cotidiano às pessoas com deficiência na UERN. Quando nos foi feito esse convite lá na nossa diretoria, inicialmente quem estaria aqui era a professora Ana Lúcia Oliveira Guiar, a quem eu aproveito para, em nome da Diretoria de Políticas e Ações Inclusivas da qual eu faço parte, justificar a sua ausência. Hoje, a professora Ana Lúcia Oliveira Guiar, ela está debruçada junto com os demais participantes da equipe e também o Pós-Educ, parte do Pós-Educ, no 9º Seminário de Narrativas Autobiográficas e também o 2º Seminário Internacional de Narrativas Autobiográficas, que se inicia hoje. Então, a professora Ana Lúcia ela não teria como estar presente, porque está no gerenciamento do nosso seminário, cujo o tema é o centenário de Paulo Freire, diálogos de inclusão para quem ousa esperançar, e aí nós teremos o início do evento hoje à noite, e por isso ela não teria como estar presente nesse momento. Então, estou aqui eu representando a UERN. Aproveito e destaco, né, o nosso evento que iniciará hoje. Convido aos demais que desejarem participar no portal da UERN. Tem um link de inscrição. Nós teremos professores do México, do Uruguai, do Chile, do Peru e também do Brasil, que ao longo desses últimos anos têm feito a ponte do Brasil com a América Latina, do Brasil, da UERN com a América Latina, discutindo as políticas inclusivas, tanto da nossa universidade como também desses países, levando as nossas experiências de acolhimento, como o tema da nossa palestra hoje, como também buscando ouvir e aprender com as experiências de acolhimento de outros países. Esse trabalho de internacionalização, ele é um projeto vinculado ao UERN, que já está aprovado, em que tentamos fazer esse diálogo internacional a respeito de como tem sido trabalhado as políticas de inclusão na América Latina. E para falar de acolhimento, eu gostaria de iniciar apresentando um pouco da nossa equipe que está na UERN, está na DAIM para realizar esse acolhimento. E aí, o acolhimento às pessoas com deficiência na UERN não é atribuição apenas da DAIM. Acho que por isso que esse momento ele é significativo. Todos nós, independente de estarmos na diretoria, de estarmos em outras pró-reitorias, nas faculdades, nos corredores, somos responsáveis por esse acolhimento. Entretanto, a UERN, ela tem uma diretoria que busca, de forma especializada, ofertar esse acolhimento também do ponto de vista afetivo, também do ponto de vista pedagógico, também do ponto de vista social. E aqui nós queremos compartilhar um pouco dessas experiências e, a partir disso, pensar como cada um de nós, em sua atribuição, em seu espaço de trabalho, quer seja em uma secretaria, quer seja no atendimento ao público, ou quer seja no atendimento a um servidor que está chegando agora na UERN, e também tem a condição da deficiência, porque a diretoria hoje está vinculada à reitoria, exatamente porque entende-se que a DAIM ela não acompanha apenas os discentes com deficiência,
mas ela também está à disposição dos servidores com deficiência, né? Inclusive, acompanhamos professores, né, com deficiência que necessitam também do suporte da DAIN, como de um ledor, como de um intérprete de Libras, que também são acompanhados pela nossa diretoria. E aí a nossa equipe ela é composta do setor administrativo, representado pela diretora, a professora Ana Lúcia Oliveira Guiar, a secretária Luziana Filgueira de Aquino Oliveira e o auxiliar de secretaria Claudion Silva de Mello. Todos realizam o atendimento ao público. E, em especial, dou um destaque para a professora Ana Lúcia Guiar, porque, além do atendimento da diretoria, ela também traz para si a responsabilidade dos trabalhos que seriam da divisão de deficiência física. Uma vez que nós não temos essa divisão com profissionais específicos, a professora Ana Lúcia acaba assumindo para si também esse acompanhamento e o atendimento dos estudantes que trazem essa condição e que precisam das adequações de mobiliário, de ter os espaços de circulação desobstruídos, de ter uma avaliação das condições de acessibilidade, de mobilidade no âmbito da nossa universidade. Então, a diretora, que é a professora Ana Lúcia Oliveira Guiar, também realiza esse trabalho de escuta, de acolhimento e de orientação sobre estas questões. A DAIN, ela acaba se dividindo em divisões. Nós temos várias divisões, onde cada divisão tem a sua atribuição no que diz respeito ao acompanhamento dos estudantes e dos servidores com deficiência. A depender da condição, a depender da necessidade, a depender da situação, as divisões elas atuam de forma diferente e trabalham de forma multiprofissional. Então, um estudante ou um servidor, ele não é apenas acompanhado por uma divisão, mas, na grande maioria das vezes, várias divisões são necessárias nesse acompanhamento. No tocante à divisão de deficiência visual, nós temos atualmente uma ledora, que é Paloma de Paula Gomes. No que diz respeito à divisão de deficiência auditiva, hoje nós temos 3 intérpretes e tradutores de Libras, que são Leandra Valdira Augustinho dos Santos, Maridalva Varela da Silva e também Vanessa Nascimento Sobral Leão. Leandra e Maridalva, além de Paloma, ingressaram na UERN, na DAIN, já nesse contexto remoto, certo? Então, algumas sequer ainda conhecem o Campo Central, porque entraram já nesse contexto remoto e realizam esses atendimentos de forma virtual. Outras 3 divisões que estão vinculadas, sobretudo às questões pedagógicas, mas não apenas a elas, nós temos a divisão de pedagogia, que tem como parte a pedagoga Cadídia Mitácia Maia Fernandes, que inclusive está aqui na sala presente. Temos também a psicopedagoga Carla Emanuele Gomes Pessoa, representando a divisão de serviço social, assistente social, Sônia Alves Bezerra, e a divisão de psicologia educacional, faço parte eu, psicólogo Maicon Passos Costa, que estou ali na condição de psicólogo educacional. Eu até brinco com os colegas dizendo que algumas divisões você tem com quem dialogar. Minha divisão estou sozinho. Então, o que é que eu faço? Eu busco as outras divisões para dialogar, né? Então, esse acolhimento que nós realizamos na DAIN, ele não é pensado de forma individual, ou seja, não é cada profissional que pensa o seu acolhimento. Existe a necessidade de compreendermos que o acompanhamento e a compreensão do sujeito passa por esse trabalho multiprofissional, em que nós sentimos a necessidade de dialogar e de juntos proporcionarmos esse trabalho de acolhimento do estudante que está chegando na UERN e que na UERN
nesse contexto é novo. Imagina os estudantes que precisaram ser acolhidos nesse modelo de ensino remoto, e também os servidores que ingressam pela junta multiprofissional ou ingressam na universidade e que precisam também ser acompanhados. Os estudantes passam pela junta multiprofissional e os servidores não passam pela junta multiprofissional. Importante salientar isso. Mas já falaremos um pouco mais sobre a junta multiprofissional. Para nós, existe um repertório de legislações que nós entendemos que, ao pensar sobre a inclusão, e em especial em nossa universidade, existe a necessidade de nos debruçar sobre esse repertório de legislações que são essenciais para a nossa prática. A primeira legislação que eu trago é a Lei número 9.696, do ano 2013, que versava sobre o ingresso de estudantes com deficiência por meio de cotas. E aí nós falamos em especial dessas cotas porque fazem parte desse arcabouço de políticas autoafirmativas que nós temos. E, em especial, essa lei ela foi revogada e substituída pela Lei 10.480, de 2019. Porque em 2019 há uma ampliação do ponto de vista do ingresso do estudante, de modo que as cotas não poderiam ser pensadas apenas em uma perspectiva do estudante com deficiência, mas também outras cotas foram pensadas na legislação de 2019. Então, o que nós temos na legislação de 2019 dispõe sobre a instituição de cotas e sobre o argumento de inclusão regional nos processos seletivos de vagas iniciais da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, para alunos que são egressos da rede pública de ensino, revoga as leis anteriores, uma 2012 e uma 2013, e dá algumas providências. Dentre essas providências, além das cotas sociais destinadas para os estudantes da rede pública, nós temos também as cotas destinadas para os estudantes que estão ingressando, que se identificam, que se declaram com deficiência, e também as cotas raciais, que no caso das cotas raciais não passam pela junta multiprofissional, mas pela comissão de heteroidentificação da nossa universidade. No que diz respeito aos estudantes com deficiência, além das cotas que estão instituídas na Lei 10.480, de 2019, antes disso, o Rio Grande do Norte ele saiu à frente, e eu quero destacar que o Rio Grande do Norte, e em especial a nossa universidade, ela é pioneira em muitas ações e muitas atividades no que diz respeito às políticas de inclusão. Por exemplo, a Lei Estadual 9.697, que é de 2013, dispõe sobre a classificação da visão monocular como deficiência visual. Ou seja, desde o ano de 2013, no Rio Grande do Norte, e desta forma, a nossa universidade já compreendia a visão monocular como deficiência visual. E isso é importante porque nós saímos à frente. Somente recentemente, este ano, foi que, a nível federal, esse entendimento foi legislado. Hoje nós temos uma lei que entende isso a nível nacional, mas saímos na frente no que diz respeito a esta dimensão, e desde 2013 já compreendíamos que a visão monocular era uma deficiência visual. E por isso que, desde antes da legislação, nós já tínhamos estudantes com visão monocular na UERN que entraram pelo acesso através das cotas. Além disso, a UERN ela sai à frente também no que diz respeito à lei de isenção sabática, que é uma lei que a DAIM participou na colaboração da construção desse dispositivo, não foi a DAIM, mas vários setores da nossa universidade discutiram,
que é justamente a garantia, né, da isenção sabática para aqueles que são sabatistas, né, que não poderiam, por exemplo, estar participando de uma atividade acadêmica na sexta-feira à noite ou no sábado, evitando constrangimento e outras dificuldades, regularizando isso e regulamentando esse tipo de atividade. E, por fim, apresento o documento, um dos documentos mais recentes, exceto de 2019, que é estadual, a nível federal, que é a Lei 13.146 de 2015, que é a Lei Brasileira de Inclusão, o Estatuto da Pessoa com Deficiência. E nós temos, na Lei Brasileira de Inclusão, um marco importante no que diz respeito à inclusão da pessoa com deficiência, tanto no ensino, na educação, como também em outros espaços da sociedade. A Lei Brasileira de Inclusão, ela vai falar sobre o trabalho, vai falar sobre transporte público, sobre previdência, sobre o acesso à saúde, moradia, bem-estar, lazer, garantias no que diz respeito à reprodução, à família, direitos fundamentais da pessoa com deficiência. Então, é um documento importante que é interessante conhecê-lo para poder estar atento e ciente daquilo que nós queremos falar hoje sobre a inclusão. Em especial, no que diz respeito à educação, está no capítulo 4, a Lei Brasileira de Inclusão, ela traz a reafirmação de um direito, vale salientar que o direito já existia, mas a reafirmação de um direito, que é o acesso da pessoa com deficiência e a permanência com condições de equidade do estudante com deficiência à educação. E a Lei Brasileira de Inclusão, ela dispõe que esse acesso, ele não se dá apenas na educação básica, mas em todos os níveis de educação. Da educação básica, da educação infantil, perdão, até a pós-graduação. E hoje, nós temos em nossa universidade os programas de pós-graduação com cotas para pessoas com deficiências em seus editais. Hoje nós temos a junta multiprofissional da nossa universidade também realizando a perícia em estudantes que estão agora ingressando na pós-graduação, né? Independente da pós-graduação, se é na educação, se é na área da tecnologia, se é na área da saúde, porque a inclusão ela não delimita lugar, não delimita qual curso, não delimita qual tipo, não. A educação e a inclusão da educação, ela deve ser compreendida em todos os níveis, em todos os aspectos, inclusive agora, nesse desafio que vivemos até hoje, da educação remota, e nos preparando agora para o desafio futuro, que é as atividades presenciais. Falaremos um pouco mais sobre esse retorno presencial que nos aguarda do próximo ano. Outros documentos que eu trago aqui apenas para a título de informação, nós temos alguns decretos, o decreto 5.296 de 2004, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas. E aí eu trago o termo portadora, daqui a pouco vamos falar que esse termo está desatualizado, mas é o termo que está na lei. Vale salientar que é 2004, né? Com deficiência ou com mobilidade reduzida, percebam que o texto de 2012, que é a 12.764, já traz a nomenclatura atualizada, né? Que institui a política de proteção dos direitos da pessoa com o transtorno do espectro autista, e em 2014, a Lei 8.368, ela acaba regulamentando essa lei, que é de 2012, inclusive instituindo a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com transtorno do espectro autista e reconhecendo a pessoa com o TEA, vou abreviar aqui a expressão, com o TEA, como pessoa com deficiência. Então, nós compreendemos hoje que o estudante que busca acessar, ou um profissional que busca acessar a UERN por meio das cotas, e ele tem a condição do TEA, ele o faz porque hoje a legislação reconhece o TEA dentro dessa condição do autismo. Esses dois últimos decretos, ele fala especificamente sobre a condição do autismo,
né? E aí nos traz informações importantes para compreender o acesso, a permanência e a continuidade do estudo, do trabalho da pessoa com autismo no âmbito das instituições públicas, sobretudo. No que diz respeito à nossa universidade, nós precisamos entender como se dá o acesso da pessoa com deficiência à UERN. Primeiro que existem duas formas mais comuns. A primeira forma, que não passa pela Lei 10.480, de 2019, são aqueles estudantes que, mesmo tendo a condição de deficiência, optam por concorrer às vagas de ampla concorrência. E isso acontece. Isso não acontece, talvez, com a grande maioria dos estudantes com deficiência, mas nós temos em nossa universidade alguns estudantes que ingressaram sem terem concorrido, sem terem optado por concorrer às cotas destinadas à pessoa com deficiência. E o que é que ocorre? É comum que, às vezes, esse estudante com deficiência, o professor, no contato com o estudante, é que identifica essa condição do sujeito e depois dialoga com a DAIM para que nós demos que a DAIM, junto com o professor e com as faculdades, possam dar os procedimentos devidos. É importante salientar isso, porque no momento em que a DAIM recebe a informação que existe um estudante com deficiência que não engrossou pelas cotas, automaticamente a DAIM não tem esse acesso à informação. Isso é importante porque possibilita o contato da DAIM com o discente, o contato da DAIM para realizar o acompanhamento, o acolhimento, a orientação e dar o suporte a esses estudantes. As formas de acesso, já pelas cotas previstas na Lei 10.480 de 2019, requer algumas compreensões a respeito disso. Primeiro, quando esse estudante é identificado em sala e que a DAIM não tem o cadastro desse estudante porque ele não ingressou pelas cotas, o professor ele pode, por meio da ficha de observação docente, solicitar que a DAIM busque esse estudante ele será encaminhado para a junta multiprofissional para ter a sua condição de deficiência reconhecida e, a partir daí, ele ter acesso a todos os trabalhos que a UERN desenvolve especificamente para os estudantes com deficiência. Uma outra possibilidade de acesso ao nosso acolhimento pela DAIM diz respeito à iniciativa do próprio discente. Quando nós falamos de inclusão, nós precisamos compreender que é premissa da inclusão a acessibilidade, mas, sobretudo, a autonomia dos sujeitos. O estudante, ele tem autonomia para buscar ou para entender que, naquele momento, ele não necessita de um acompanhamento, de uma divisão. Então, os estudantes, eles têm autonomia e podem ter a iniciativa de buscar os atendimentos da DAIM. Essa informação é importante porque, sobretudo, aqueles que trabalham nas faculdades e estão aí, vamos dizer assim, todos os dias atendendo aos discentes com deficiência, pode-se levar essa orientação de que o estudante ele pode, por iniciativa própria, buscar a diretoria, a DAIM. Desde que esse estudante tenha ingressado pelas cotas, ele pode estar lá na faculdade de educação, somente para ilustrar no exemplo, e aí ele nunca foi a DAIM. E se ele procura alguém da faculdade, alguém da secretaria, ou até um professor, e questiona como ele poderia acessar os trabalhos da diretoria, uma orientação que pode ser dada se você ingressou pelas cotas, ou seja, se você passou pela junta multiprofissional, você pode, por iniciativa própria, buscar a diretoria, buscar a DAIM, que você terá acesso a todos os serviços, a todas as divisões e aos trabalhos e às orientações que cabem
as atribuições da ADAIN. A ADAIN, ela atende pela política de inclusão da UERN e, nesse sentido, constantemente, a ADAIN ela está emitindo relatórios e pareceres que são encaminhados para as faculdades no que diz respeito à condição de deficiência dos discentes da nossa universidade. No caso dos estudantes que estão em acompanhamento na ADAIN, nós acabamos emitindo aquilo que nós chamamos de parecer, que é, para cada estudante, a gente emite um documento específico, falando de sua condição, para que possa orientar as faculdades, os professores, os servidores, no acompanhamento diário desse estudante. Existem alguns que estão na universidade, mas não estão frequentando a ADAIN, ou seja, não estão, naquele momento, participando dos serviços das divisões. Porque não necessitam, ou porque entendem que naquele momento não há necessidade, mas que em outro momento pode buscar. E nesse caso, o que a gente envia são os memorandos circulares com a lista de todos os discentes que estão matriculados naquele curso e com a condição para que haja devida orientação daqueles que acompanham no dia a dia em sala de aula e também nas secretarias. E, além disso, os documentos da Junta Multiprofissional, que é para aqueles estudantes que ingressam pelo SISU, nas cotas, ou para aquelas situações em que há uma demanda específica para a Junta Multiprofissional. A Junta Multiprofissional, não sei se todos já ouviram falar, ela não é da ADAIN. A Junta Multiprofissional, ela não é de uma pró-reitoria específica. A Junta Multiprofissional, ela é da universidade, está vinculada à ADAIN e automaticamente vinculada ali à reitoria, e nesse sentido, a junta ela acaba atendendo às demandas que existem no âmbito da universidade. As pró-reitorias, as faculdades e também os programas de pós-graduação podem solicitar avaliações, relatórios, documentos, de acordo com um edital específico, de acordo com uma demanda específica para esse trabalho. Então, a Junta Multiprofissional, normalmente, ela se reúne para realizar os seus trabalhos a partir da solicitação para avaliação da condição de deficiência do Enem, SISU, todos os anos, quando há as chamadas do SISU, a Junta Multiprofissional se reúne quantas vezes houverem chamadas do SISU para realizar essa avaliação. Também a solicitação através do departamento de origem para as situações daqueles alunos que não acessam por meio das cotas. Então, existe aquele estudante que foi identificado com deficiência, mas não acessou pela cota, e aí esse estudante acaba sendo encaminhado pelo departamento para que tenha sua condição de deficiência avaliada e reconhecida pela universidade. As solicitações realizadas da Câmara de Ensino de Graduação para a prorrogação do prazo de conclusão de curso e também a avaliação dos discentes, agora dos programas de pós-graduação. A Junta Multiprofissional realiza esse trabalho a partir, vamos dizer assim, da provocação desses departamentos, programas e também do próprio SISU. No caso dos discentes que necessitam do acompanhamento e que são encaminhados para a ADAIN, existe um documento específico que nós chamamos na ADAIN ficha de observação docente. A ficha de observação docente, ela é muito importante para as divisões da diretoria, porque permite a diretoria compreender, antes mesmo de encontrar o aluno ou de ter a oportunidade de conversar com o professor, um pouco das percepções que o docente tem a respeito do cotidiano vivido com aquele estudante com deficiência. Na seguinte situação, eu sou um professor e tenho em minha sala um estudante com deficiência. Não importa se esse estudante ele já é acompanhado pela ADAIN
ou se esse estudante ele ingressou ou não pelas cotas. No momento em que o professor ele identifica essa condição no estudante, ele pode preencher a ficha docente e encaminhar via faculdade, via o departamento para a DAIM, para que a DAIM tome conhecimento desse estudante, tome conhecimento da situação e, a partir daí, possa começar em contato com a faculdade, com o professor e com o estudante, desenvolver as suas ações. O que ocorre, e aí é importante sinalizar isso, é que nem sempre o discente que é encaminhado, ele é encaminhado pela condição de deficiência. Existe ainda, no que diz respeito à inclusão da pessoa com deficiência, uma confusão entre transtornos de aprendizagem e deficiência, entre doença e deficiência. A deficiência, ela não é um transtorno de aprendizagem e a deficiência, ela também não é uma doença. A deficiência é uma condição do sujeito, que o sujeito está para além dessa condição. E é importante sinalizar isso porque às vezes há uma confusão. O estudante ele tem TDAH, o estudante ele tem uma descalculia, o estudante ele tem uma disgrafia, enfim, ele tem uma condição de aprendizagem e esta condição de aprendizagem, quando ela é encaminhada para a DAIM, nós acabamos respeitando o fluxo dos atendimentos PRAE, DAIM, a gente acaba encaminhando para a PRAE. No entanto, se esse estudante ele apresenta, Suênia, essas condições de aprendizagem, mas é um estudante com deficiência, aí ele será acompanhado pela DAIM. Porque ocorre que o estudante com deficiência, ele pode, além da deficiência, trazer outras questões, como um transtorno de aprendizagem ou alguma questão emocional, e aí ele será acompanhado pela DAIM, porque ele é um estudante com deficiência e esse suporte e esse acompanhamento será via DAIM, certo? É importante só sinalizar, porque se por um acaso esse estudante ele não tem deficiência, ele será acompanhado por outro setor. Entretanto, se ele tem deficiência, pela DAIM. Falo isso porque, devido à pandemia, muitas questões foram sentidas pelos professores nesse contexto. Questões relativas ao adoecimento da saúde mental, no que diz respeito à saúde mental, ao adoecimento psíquico, e que alguns encaminhamentos são feitos, e quando esse estudante não está cadastrado na DAIM ou não tem deficiência, não tem essa condição para ser avaliado pela junta, nós encaminhamos para a PRAE, que será atendido. Quando não, aí nós nos responsabilizamos por esse atendimento. Ok? E nas legislações que eu apresentei, sobretudo, a Lei Brasileira de Inclusão estabelece o que é deficiência, né? E nós precisamos nos pautar pela legislação. Só para ilustrar a representatividade dos estudantes com deficiência no âmbito da nossa universidade, nós trazemos aqui esse quadro que demonstra um gráfico dos discentes com deficiência da UERN que estavam matriculados no semestre 2021.1, certo? Nós brevemente teremos a atualização desse gráfico. E o que é que nós temos? Que na universidade nós temos um total de 203 discentes com deficiência declarados e que estão vinculados, estão cadastrados na DAIM. Existem aqueles estudantes que não estão cadastrados na DAIM, porque, como eu disse, entraram pelas cotas de ampla concorrência e que ainda não optaram em não se declarar para a instituição dessa forma. Dos quais a grande maioria estão no Campo Central, 129, e nós temos aí 4 estudantes da pós-graduação que também estão vinculados à DAIM, que passaram pela junta multiprofissional. Esse número de 203
quando nós vemos aí, dos quais 129 estão no Campo Central, nós temos também a distribuição pelas faculdades do Campo Central, do qual a FACS, né, e a FAFIC acabam concentrando o maior quantitativo de estudantes, mas nós percebemos que em quase todas as faculdades nós temos discentes com deficiência que estão lá cursando e são, de alguma forma, diretamente ou indiretamente, acompanhados e acolhidos pela DAIM. Esses números, eles revelam um crescimento dos estudantes que estão ingressando na nossa universidade com deficiência. Nós temos que, em 2013, que é antes de grande parte dessas legislações, e antes, o período em que a DAIM ela começa um processo de tornar-se diretoria, porque antes disso era um departamento, nós temos, a partir de 2013, um aumento progressivo, alguns anos com uma diminuição, mas, de forma geral, um aumento no quantitativo de estudantes com deficiência, de modo que hoje nós temos 203 estudantes com deficiência matriculados, cursando, inclusive, no formato remoto, inclusive dentro desse modelo remoto. Hoje nós temos 203 e lá em 2013.1 nós tínhamos apenas 55 estudantes que estavam em nossa universidade. A Lei Brasileira de Inclusão, que é, sem sombra de dúvida, um documento importante que permite a ampliação do acesso e da garantia da permanência do estudante com deficiência, porque não adianta pensarmos no acesso, mas é necessário refletirmos sobre a permanência, sobretudo porque nós estamos falando aqui da permanência das pessoas com deficiência em nossa universidade. Quando nós falamos de escuta sensível e de acolhimento, estamos falando sobre a permanência do estudante. O estudante ele ingressa na universidade, mas para que ele permaneça, ele vai estar aí em diálogo cotidiano com todos nós, comigo, com vocês que estão cada um em seu departamento, mesmo que não diretamente em atendimento, mas de forma indireta, colaborando para a permanência desse estudante. E a Lei Brasileira de Inclusão, ela traz alguns pontos que são significativos para repensarmos a inclusão e para trazermos para a nossa prática cotidiana. O primeiro ponto que eu destaco é que a Lei Brasileira de Inclusão, ela busca a equiparação de oportunidades por meio da autonomia e acessibilidade. Não se faz inclusão com vitimismo. Não se faz inclusão com assistencialismo. Não é disso que nós falamos quando refletimos sobre a inclusão. A inclusão se faz por equiparação de oportunidades. Precisamos compreender que pessoas em condições diferentes necessitarão de adequações, de acessos, de modelos diferentes para conseguir garantir a permanência na universidade, para conseguir garantir o aprendizado. E isso não é possível se houver o assistencialismo, que acaba se representando também uma barreira. É preciso que, enquanto instituição de ensino superior, estimulemos a autonomia dos discentes e que tenhamos formas de garantir a acessibilidade. É importante essa autonomia, porque lá na DAIM, as primeiras conversas que nós temos com os estudantes, nesse primeiro diálogo, é de fomentar a autonomia. A DAIM não vai fazer por ele, a DAIM não vai conversar com ninguém por ele, a DAIM não vai buscar faculdade por ele. Esse estudante, ele precisa desenvolver autonomia para. Então, é ele que tem que buscar a DAIM, é ele que vai dialogar, é ele que vai solicitar, é ele que vai preencher o requerimento. Essas questões são estimuladas para que o estudante ele possa desenvolver-se nesse processo de educação inclusiva. Então, a autonomia ela é extremamente necessária nesse aspecto. Inclusive,
nesse período pandêmico, parte dessa autonomia foi também o trabalho com os estudantes que nos procuravam porque sentiam dificuldade em manejar as tecnologias que eram necessárias para a aula remota. O Meet, o Classroom, um e-mail institucional, muitos utilizavam outros e-mails, e aí tinham que se adequar ao e-mail institucional, e esse processo de educação passa pelo fomento, pelo desenvolvimento da autonomia dos sujeitos. Quando pensamos ainda em inclusão, a lei brasileira, ela muda o paradigma centrado na visão médica para um olhar multidisciplinar. Durante anos, nós fomos atravessados por uma compreensão da condição de deficiência dos sujeitos a partir de um olhar biológico e médico, que é extremamente capacitista, que é exatamente aquilo que nós não buscamos hoje. A Lei Brasileira de Inclusão, além de garantir direitos, ela muda o olhar da avaliação da condição de deficiência. Hoje, a avaliação da condição do sujeito é por um viés biopsicossocial. E um detalhe significativo para falar sobre a nossa universidade é que em 2015 que a lei brasileira ela vai trazer a discussão sobre junta multiprofissional. Mas a UERN, ela já tinha, antes da Lei Brasileira de Inclusão, a sua junta multiprofissional. Então, a UERN, ela saiu na frente no que diz respeito à junta multiprofissional. E hoje, a avaliação, ela continua sendo feita pela junta multiprofissional, em que a condição do sujeito, ela não é avaliada pela questão biológica médica, mas por esse viés biopsicossocial. Nós temos psicólogos, pedagogos, psicopedagogos, nós temos representantes da diretoria, nós temos os profissionais da medicina, nós temos o assistente social, que juntos buscam compreender a condição do sujeito, avaliar sua condição, não apenas pensando no ingresso, mas também na permanência desse sujeito, para que esse sujeito possa, de fato, ser acolhido pela instituição e que possa ter garantida a sua permanência na universidade. No que diz respeito à avaliação biopsicossocial, consideramos, além da condição de deficiência, aspectos como a realidade do sujeito, a sua história, a sua condição social, as dificuldades, a sua narrativa, ela é importante, o seu processo de formação pessoal, cognitiva, psicológica, as suas relações sociais, familiares, a sua autonomia, o seu repertório que foi desenvolvido ao longo da sua trajetória até chegar à universidade. Essas questões, elas também são avaliadas pela junta multiprofissional. E, para finalizar esse ponto que diz respeito à Lei Brasileira de Inclusão, ela também indica a necessidade da superação das barreiras. E a lei brasileira, ela acaba indicando vários tipos de barreiras. E compreende que barreiras seriam qualquer tipo de entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou impeça a participação social da pessoa. Nesse sentido, eu dou um destaque aí para o que nós chamamos de barreiras atitudinais, que são as barreiras que não estão presentes nos espaços físicos, nem na comunicação, nem na tecnologia, mas estão nos sujeitos. A lei brasileira, ela introduz esse conceito que já era discutido, mas agora dentro do dispositivo legal, de que existem algumas barreiras que precisam ser superadas e barreiras estas que estão nas pessoas. São as barreiras que estão presentes na atitude da pessoa junto ao outro. É a barreira que passa pelo meu não entendimento, é a barreira que passa pelo não diálogo, é a barreira que passa
pela não comunicação, é a barreira que passa pelo capacitismo. São barreiras que estão em nossas atitudes. E quando nós falamos de escuta sensível e de acolhimento, isso passa, sem sombra de dúvidas, pela necessidade da desconstrução dessas barreiras, que podem estar presentes e de forma silenciosa e invisível acabam trazendo dificuldades e impedimentos da participação. Eu acho que alguém levantou a mão, gostaria de fazer alguma intervenção nesse sentido? Boa tarde, professor Maico, boa tarde a todos e todas. Quem vos fala é Walter Alencar, do POUT. Eu sou pessoa com deficiência e baixa visão do olho esquerdo e pude sentir durante esses anos todos, né, a qual a gente almejou estudando e chegou na universidade, estou aí concluindo um processo de conclusão com a turma, não é, do curso de psicologia, primeira turma da Faculdade Católica. A gente encontrou muita diversidade durante esse caminho, muito estigma, muito preconceito, principalmente quando se fala nessa questão cultural, né? O que é enraizado, o que é colocado. Graças a Deus, a UERN, essa universidade, a nossa universidade, vem tentando desconstruir, né, essas ideias, mas que ainda é muito pulsante, né, durante, no decorrer do sangue, vamos dizer assim, do próprio cidadão, a questão cultural mesmo, já enraizada, né? Que o racismo ele não é só cor, mas ele é qualquer tipo também de exclusão, né? E você encontrar, não ter a questão da própria acessibilidade. E quando fala nessa questão do DAIN, eu lembro também dos cursos assim de capacitação, né? Que não podem ser esquecidos, né? Do curso de letras libras, aqui a gente fala em função para os surdos, né? Que também estão nessa mesma dimensão. E com relação à lei brasileira, demora muito, porque foram quase, pelo menos a deficiência monocular, né? A baixa visão, como é o meu caso do olho esquerdo. Mas foram muito tempo para agora ter esse reconhecimento. Então, a gente agradece a participação e só um pequeno comentário. Muito obrigado por essa oportunidade de esclarecimento. Obrigado, Walter, por sua participação. Por isso que espaços como esse que a UERN ela promove, e não é esse espaço de hoje, viu? Eu gostaria até de sinalizar, o Walter falou das formações, e eu iniciei a fala dizendo isso, né? Desde antes da minha chegada na UERN, inclusive eu conheci a UERN por meio de formação continuada da DAIN. Foi o meu primeiro contato com a UERN, eu fazendo parte, colaborando, isso ainda no modelo presencial, em 2016, 2017, e nesse período pandêmico, o isolamento ele não nos impediu. E aí o setor de capacitação, a Progep, nos apoiou nesse sentido, do qual nós podemos, durante todo esse período, ofertar cursos, todo semestre curso, todo mês a DAIN oferta um curso diferente pela divisão, e já existe um curso previsto para o início de dezembro, exatamente com as ledoras, né? Perdão, com os intérpretes de Libras, que Walter citou agora há pouco. Então, a importância demais desse processo de formação continuada. Inclusive, é porque através dessa formação, Walter, que nós vamos quebrar essas barreiras atitudinais, que nós vamos começar a, dentro de cada um de nós, fomentar, desenvolver essa sensibilidade que é necessário nesse encontro com o outro. A sensibilidade que nós vamos falar, ainda mais essa tarde, ela é possível por meio desse encontro. O encontro sensível é que nos permite esse conhecer e esse debruçamento sobre o outro. É preciso que tenhamos esse entendimento que, na medida em que quebramos as barreiras atitudinais, começamos a compreender que a inclusão é um fruto do esforço de todos. É por isso que no início, e nós sabemos que na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, é isso que eu tenho sentido, eu sou relativamente novo na UERN do ponto de vista profissional, estarei completando 2 anos agora em janeiro, mas o que eu tenho sentido, inclusive antes da UERN, é esse zelo humano que nós temos por parte dos docentes, por parte dos servidores,
né? Evidentemente que eu não conheço todos, mas a pequena amostragem que eu tive contato, e que tem esse entendimento da necessidade de debruçar-se sobre a inclusão, de buscar compreender, de tentar buscar os caminhos, apesar dos desafios, como o Walter trouxe, temos muitos desafios. E por que isso é importante? Porque a inclusão não é da diretoria de políticas e ações inclusivas. Nós somos apenas um braço da universidade. Todos nós somos responsáveis pela inclusão. Não apenas na universidade, mas fora dela. Precisa entender que a inclusão ela deve estar em todos os espaços e por todos nós. É a convivência com a diversidade que enriquece os nossos campos de aprendizagem, por meio das trocas de saberes e vivência daqueles que são envolvidos. Quando a gente tem essa possibilidade do resgate a essa convivência, do diálogo com a diversidade, e aí eu trago a expressão diversidade na sua dimensão mais ampla possível, não apenas na questão da deficiência, nós temos um enriquecimento profissional, pessoal, humano, na educação, na formação, enquanto professor, enquanto servidor. A inclusão, ela precisa ser entendida como esse ato de compreensão da diversidade. E eu queria só dar um destaque à palavra compreensão, certo? Existem dois termos que são comumente utilizados por nós, que é a tolerância e o respeito, né? O senso comum usa muito essas palavras. Precisa respeitar, precisa tolerar. E não que haja um problema com essas duas expressões, mas existe uma autora que discute bastante a inclusão, que é a Maria Teresa Mantoan, e no seu livro Inclusão, Educação Inclusiva, o que é, por que é, né? E para que é, ela vai discutir que a inclusão, ela transcende, ela é mais do que tolerar e respeitar. Ela implica a minha compreensão. Eu preciso permitir o encontro com o outro, eu preciso estar com o outro, eu preciso escutá-lo, eu preciso olhá-lo, eu preciso me aproximar. Hoje a gente não pode tocar, né? Então a gente não pode mais tocar, mas se fosse antes, o tocar, eu preciso estar junto para compreender essa diversidade. De que lugar esse sujeito fala? Eu não consigo saber o que o outro sente, mas eu consigo escutá-lo sobre o que ele sente. O que ele sente é ele. Às vezes a gente diz, né? Eu imagino. Eu posso até, teoricamente, imaginar as possibilidades de vivência que o sujeito teve. Mas foi ele que sentiu na pele, na carne, no corpo, na escuta, no olhar. Então é preciso buscar essa compreensão, feita e refeita cotidianamente, seguida de atitudes. E é importante que a gente se abra para isso, porque muitas vezes o desconhecimento nos impede essa aproximação. Quando eu não compreendo, eu às vezes não me permito essa aproximação que é necessária. Quando eu não conheço Libras, por exemplo, eu fujo das situações em que eu precisaria saber da Libras. Quando eu não conheço sobre uma condição ou sobre o outro, eu às vezes fico evitando. E eu preciso me dispor a conhecer. Por isso que a formação continuada, que é necessário para todos nós que somos profissionais, não é só para professores, mas eu enquanto psicólogo, cada um na sua atribuição, é preciso compreender que a formação continuada passa também pela inclusão, né? Passa também por trazer repertórios culturais que me ajudem na inclusão, participar de cursos de formação de Libras, de acessibilidade, de mobilidade, para que eu possa ser esse outro disponível. E erguer, ou incluir, erguer possibilidades e não barreiras. É preciso que a gente parta desse pressuposto, das possibilidades e não barreiras. E aí eu peço licença para fazer uma citação carinhosa, né? A professora Ana Lúcia, conheci ela no programa de pós-graduação da UERN, em que eu fui aluno, sou egresso do Pós-Educ, e minha dissertação de mestrado foi na inclusão, em especial a discutir sobre as crianças com TEA, e eu me recordo que na época a professora dizia muito, de forma muito carinhosa e bem-humorada, não me venham com marmota. O que é uma marmota? Que ela dizia, olha, vamos discutir possibilidades,
porque já existem tantas barreiras que nós precisamos começar a buscar caminhos possíveis. Porque senão a gente fica preso no discurso da barreira, no discurso que eu não consigo, no discurso de que eu não sei, no discurso que eu não posso, e que a gente até compreende que muitas vezes a gente não sabe, que muitas vezes a gente desconhece. Entretanto, a busca ela é necessária para que a gente possa erguer possibilidades e não barreiras, para que nós não sejamos barreiras, para que a gente não caia no discurso ou numa atitude capacitista. E o que é essas questões capacitistas que recentemente a gente tem escutado falar bastante? A discussão sobre o capacitismo ela nem é nova, ela já é antiga, mas ultimamente ela tem ganhado o cenário, e isso é muito positivo, porque o capacitismo acaba sendo esse termo que é utilizado para descrever essas situações em que há discriminação, opressão, barreira contra pessoas com deficiência, que abrange desde a acessibilidade, eu não ter condições que permitam esse acesso, até o nosso linguajar, a forma como nós olhamos, a forma como nós compreendemos, os termos que nós utilizamos e que são heranças capacitistas e outras datas que a gente acaba trazendo, assim como hoje nós discutimos expressões que trazem uma conotação de racismo, né, que são expressões históricas e que a gente precisa discutir para mudar a forma como nós nos expressamos para uma sociedade mais inclusiva e não uma sociedade excludente. Precisamos também pensar isso no que diz respeito à inclusão, né? E alguns caminhos para que a gente não seja capacitista parte de a gente não estigmatizar as pessoas com deficiência, ou seja, primeiro ponto, parar de imaginar de que toda pessoa com deficiência é igual. Nós precisamos entender que o sujeito, por isso que a expressão pessoa com deficiência, né? Nós utilizamos hoje essa expressão, é pessoa com deficiência. Por quê? Porque é pessoa. Antes de qualquer coisa, nós precisamos entender que é pessoa. É um sujeito que tem sonhos, desejo, família, vive, namora, brinca, é bem-humorado, é mal-humorado, gosta de ler ou não gosta de ler. Tem a sua história de vida. Então, não estigmatizar pela sua condição. É buscar compreender a história do sujeito. Quem é ele, de onde ele vem, de onde ele traz, as experiências que traz consigo. E compreender que cada um é único, é singular. Se eu tenho 2 estudantes cadeirantes, eles não são os mesmos estudantes cadeirantes. Eles têm possibilidades, histórias, repertórios de vida diferentes. E isso se aplica ao meu colega de trabalho, isso se aplica ao meu vizinho. Não apontar, né, ou não ficar olhando para a pessoa com deficiência, como é preciso que a gente comece a compreender isso de forma natural, quem são as pessoas, né? Uma atitude que é muito comum, né? A gente não se aproveitar, né, das vagas de pessoas com deficiência. Eu brinco com os meus alunos, né, do quão problemático ainda é a inclusão na nossa sociedade, o quanto a gente precisa ainda desenvolver essa cultura inclusiva. A gente chega nos espaços públicos, talvez vocês já tenham visto isso, e é muito comum ter um cone na vaga de pessoa com deficiência para garantir que ninguém estaciona ali. Mas o cone é uma barreira. Então, foi preciso alguém colocar uma barreira que não garante acessibilidade para que o sujeito não perca a vaga. Então, essas questões, no caso da UERN, a desobstrução dos espaços de circulação. A Dainha, ela tem um trabalho que é de visitar os espaços de circulação, né, os corredores, as faculdades, observar se as rampas elas estão livres, se ninguém colocou algum obstáculo na rampa, se os corredores permitem a passagem, se não tem cadeira no corredor, se não tem uma mangueira, né, que alguém está irrigando, mas bota uma mangueira ali, porque tudo isso são barreiras, né? Às vezes a gente quer expor algum objeto, e às vezes aquele objeto que está exposto no corredor, por exemplo, como um banner, a depender de como ele for colocado, ele também é uma barreira. Então, esses espaços de circulação, eles precisam estar desobstruídos para que a gente garanta a acessibilidade, para que a gente garanta a circulação, para que a gente garanta essas situações. E compreender que pequenas barreiras ainda são barreiras, não o tamanho da barreira. Uma barreira é barreira. Uma mangueira é uma barreira. Imagina a situação em que
a gente empendura algo no teto e aí vem uma pessoa com deficiência visual utilizando a bengala e aí ela não localiza o objeto que está acima, né? Então é preciso que a gente compreenda isso. A barreira na comunicação, que a gente permita uma comunicação tranquila, objetiva, clara, visível. Os editais hoje, os editais da UERN, eles saem na versão Libras, eles saem na versão áudio, né, com audiodescrição. Então, tudo isso são formas da gente possibilitar isso e não ser barreira. Não utilizar termos pejorativos, não infantilizar as pessoas com deficiência, se dirigir a elas, entendeu? Elas são responsáveis. Às vezes pode ser que a família venha para fazer a matrícula, mas a matrícula é dele. Então nós vamos falar com ele. A família pode ajudar, a família pode participar sem impedimento algum, mas nós vamos nos dirigir ao estudante, à pessoa que nos busca, né? São atitudes que nós precisamos fomentar. É preciso ter zelo na comunicação, nos termos que são adequados, né? Para que a gente não represente essa ideia capacitista. Quebrar as barreiras atitudinais demanda algumas reflexões. Eu trago algumas, só para a gente pensar. Primeiro, eu trago duas ilustrações de comportamentos capacitistas que representam barreiras atitudinais. Numa imagem, nós temos um professor numa sala, em que esse professor dá aula de costas para a turma. Na turma, nós temos pessoas com deficiência representadas, né, por alguns alunos, e o professor fala, a prova é amanhã. Ele está explicando, veja bem, ouça, olhe, né, para pessoas que não conseguem dispor naquele momento do órgão no sentido. Então, a gente precisa. E uma outra questão é uma outra charge, uma pessoa se dirigindo a uma cadeirante, mas ao invés de se dirigir a ela, se dirige à pessoa que está conduzindo a cadeira, né? O nome dela, quantos anos ela tem, ela consegue, e aí a pessoa que está conduzindo, pergunta a ela, não é a mim não. Você está perguntando sobre ela? Então pergunte a ela. E aí eu penso que a partir disso, o primeiro ponto para desconstruirmos as barreiras atitudinais e não sermos capacitistas envolve o acolhimento. É o acolhimento. Começa por aí. Acolher os sujeitos. É estar com os sujeitos. É trazê-los para perto. Como você gostaria de ser conduzido? Como eu posso lhe ajudar? Como eu posso pensar a sua avaliação? Como nós podemos nos comunicar da melhor forma possível? Me ajude a compreender, né? Escutar também quando errarmos. Eu acredito sempre na perspectiva da pedagógica. A gente enfrenta o capacitismo e as barreiras com educação, ensinando, discutindo, aprendendo, não é com agressividade, é o acolhimento. Segundo, sensibilidade. Não é acolher porque preciso acolher do ponto de vista da obrigação. Eu acolho porque eu sou sensível. E eu sou sensível a todos. A inclusão ela é para todos. Nós estamos falando da pessoa com deficiência, mas a inclusão é para todos. Sensibilidade. É preciso ter sensibilidade nesse processo de acolhimento. Empatia. Empatia pelo sujeito, empatia por sua condição, empatia pela sua história. E, como consequência disso, o desenvolvimento da atitude inclusiva. A minha postura, o meu comportamento, a minha disponibilidade vai nesse sentido. Eu digo a vocês que são questões que eu tento desenvolver todo dia, né? A gente nunca vai estar pronto. Isso não é uma receita que a gente vai sair daqui hoje já prontos. Não é um comprimido que a gente ingere e a gente desenvolve. E não é um manual que a gente coloca em prática. Isso é algo que é vivenciado todos os dias. Nós vamos começar a experimentar isso. Eu imagino, e aí cada um pensa na sua realidade, no próximo semestre nós vamos estar no modelo presencial e nós vamos ter novos desafios, porque o retorno ao presencial não é a mesma coisa de antes, viu? O retorno demanda de nós um processo de reaprender a trabalhar presencial para aqueles que não se afastaram inteiramente, isso é mais tranquilo.
a gente se reencontrar, os estudantes que vão trazer muitas dúvidas, estudantes com deficiência que só conheceram a UERN de forma remota e vir para o presencial vai envolver muitas questões de dúvida, de como, inclusive, às vezes até se deslocar na UERN, onde é que fica isso, onde é que fica aquilo, e nós precisamos ter desenvolvido em nós essa sensibilidade do acolhimento, né, nos nossos espaços de trabalho. A inclusão, através desse olhar sensível, implica essa sensibilidade com a condição do outro para o acolhimento da diversidade. Não é o olhar de estranhamento, é o acolhimento da diversidade. E aí amplie a diversidade para tudo que vai ser discutido nesses cursos ofertados pela Progep. A inclusão, ela não é um movimento vertical, mas é construído por nós. A legislação que eu apresentei, ela é fundamental. Precisamos conhecer a legislação, né? Até porque, não sei se tem alguém do direito aqui, mas ninguém pode argumentar que o não conhecimento da legislação não é argumento, certo? A gente precisa conhecer. Dentro da justiça, isso nunca vai ser argumento. A gente precisa conhecer, mas não é só por isso. Eu sempre costumo acreditar que a inclusão, ela não é apenas pela lei, mas, sobretudo, porque nós desenvolveremos uma atitude inclusiva, coletiva entre nós. As possibilidades de inclusão precisam ser pensadas juntos à pessoa com deficiência. Nada sobre nós sem nós. Foi um lema, né, de uma das campanhas dos direitos da pessoa com deficiência. O Romeu Sasaki acaba que internizando essa frase, e nós não podemos pensar isso, nada sobre nós sem nós. De que lugar vocês falam? Inclusive, hoje nós não temos aqui a presença de um discente com deficiência, porque muitos já estão engajados no seminário, que será essa semana, mas costumamos convidar os discentes com deficiência para trazerem suas narrativas, porque nada sobre nós sem nós. Então, inclusive, no seminário de narrativas autobiográficas, nós teremos mesas com discentes, com egressos, com deficiência, exatamente trazendo as suas narrativas, para que a gente possa aprender com. Então, nós precisamos pensar juntos como fazer, e entendendo que para uma pessoa, nós conseguimos essa possibilidade, para outra pessoa, muito provavelmente, uma outra possibilidade deverá ser pensada. É preciso que tenhamos esse movimento de ação, reflexão e ação. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu nunca estou pronto. É o inacabado freiriano, é o estar por vir. É compreender que a gente não vai estar pronto, de que nós precisamos estar disponíveis para aprender todos os dias sobre essa dimensão da inclusão da qual eu falo. E eu confesso a vocês que nesses 2 anos que estou na DAIN, todo dia, de fato, é um aprendizado com os estudantes com deficiência, aprendizado com as famílias, aprendizado com os professores, né, com as faculdades e com as demais divisões da DAIN. É a reinvenção dos modos de fazer. Eu sei fazer de uma forma, mas eu preciso começar a perceber que eu preciso aprender a fazer de outras formas, porque às vezes eu preciso mudar de caminho que está me levando aos mesmos lugares, tomar caminhos diferentes. E aí o Michel de Certeau, ele vai ter um livro que ele vai falar sobre a invenção do cotidiano, a reinvenção do cotidiano, Michel de Certeau. E ele vai falar exatamente sobre isso. E cotidianamente a gente precisa reinventar-se. Reinventar-se profissionalmente, reinventar minha prática, reinventar minha comunicação. Não sei vocês, mas quando eu me vi na pandemia e que eu tive que exercer a psicologia de forma remota, para mim foi uma reinvenção da psicologia para mim. E além disso, foi uma reinvenção, né? Além da psicologia, eu tive que me reinventar na própria diretoria, né? Para conseguir realizar os nossos atendimentos via remota, né? Porque nós não paramos, mesmo quando as aulas foram suspensas, nós ainda continuamos os acompanhamentos dos discentes, pensando no retorno e também as formações que foram realizadas pela DAIN, via projeto. A inclusão e o acolhimento,
implica na nossa construção de possibilidades, com a participação das pessoas com deficiência, por meio desse diálogo e da escuta sensível. É o fazer com e não sobre a pessoa com deficiência. Isso é uma direção ética rumo à inclusão. É o fazer com e sobre. Vamos pensar sobre o estudante com deficiência. Não. Vamos fazer com o estudante com deficiência. Vamos conversar com ele, vamos dialogar com ele. E aí isso implica no exercício da escuta. Incluir é acolher. E acolher só é possível pela escuta sensível. É importante compreender que nós discutimos bastante sobre a escuta. A psicologia, hoje eu falava até mais cedo, que é um recurso de todo psicólogo. Não é possível ser psicólogo se não compreender esse recurso, que é a escuta. Isso não é recurso só da psicologia. O professor escuta, né? A escuta da psicologia é a escuta da psicologia, mas a escuta ela é necessária para todos nós, no nosso cotidiano e no nosso fazer profissional. A escuta sensível. E escutar é diferente de ouvir. Às vezes a gente está em casa e a gente ouve muitas coisas, mas nem sempre escutamos tudo. Nos nossos relacionamentos, às vezes nós ouvimos e não escutamos. Talvez alguém aqui já tenha vivenciado a seguinte situação: ou você falar com alguém, ou alguém falar com você, e você concordar, e você confirmar, e você balançar a cabeça, só que você não faz a mínima ideia do que a pessoa falou. Ou porque você estava ocupado, ou porque você estava na internet, você ouviu, mas você não escutou. A escuta, ela implica entrega. A escuta, ela implica atenção. A escuta, ela implica silêncio. É necessário silêncio para escutar, né? Alguns autores vão dizer que durante a escuta nós somos até morada do outro, né? Estou aqui, o outro está vindo morar em mim um tempo enquanto eu o escuto. E toda fala ela só vai ser significativa se ela vier da escuta. Toda orientação ela só é significativa se ela vier da escuta. Todo diálogo ele implica escuta. Então é preciso que a gente escute. Eu trago aí uma ilustração de uma charge e uma pessoa se dirigindo a outra pessoa cadeirante, e aí a pergunta é: eu posso ajudar? E como eu posso ajudar? Eu vou dizer, sim, eu vou lhe orientar, ou seja, eu vou escutar. Me diga como, me ensine, né? Vamos buscar as formações que são necessárias e buscar esses recursos necessários. A escuta sensível, ela é essencial. E aí, para finalizar, eu deixo para vocês uma reflexão, né, de um autor. Alguns estudantes que estão aqui da Faculdade Católica são meus estudantes, né? Com muita alegria recebo eles aqui. Já sabem do meu carinho pelo Rubem Alves, que foi um educador, um filósofo, um teólogo que viveu em nosso século, que contribuiu para a minha formação, que já não está mais entre nós, mas que me ajuda muito a refletir sobre o meu cotidiano, sobre a minha prática, às vezes até de forma poética. E eu trago uma reflexão de um fragmento do Rubem Alves, onde ele fala exatamente sobre a escuta. E eu acho que representa um pouco daquilo que eu gostaria de compartilhar com vocês sobre a escuta sensível. E o Rubem Alves diz o seguinte: o que as pessoas mais desejam é alguém que as escute de maneira calma e tranquila, em silêncio, sem dar conselhos e sem que digam: se eu fosse você. A gente ama não é a pessoa que fala bonito, é a pessoa que escuta bonito. A fala só é bonita quando ela nasce de uma longa e silenciosa escuta. É na escuta que o amor começa e é na não escuta que o amor termina. Então, para a gente refletir da importância dessa escuta sensível, que a gente possa direcionar para todo esse cenário de diversidade que nós estamos discutindo. Hoje eu falo sobre a pessoa com deficiência, mas vocês já tiveram a oportunidade de ouvir outras narrativas e escutarão outras narrativas,
mas que a gente possa trazer isso para as nossas vidas. Inclusive, extrapolar isso, não para o trabalho, mas para o nosso cotidiano, né? Para a nossa casa, para o nosso lar, para as nossas amizades, os nossos afetos, mas em especial hoje em relação à pessoa com deficiência, eu trago essa narrativa para que a gente, inclusive, desnaturalize algumas práticas, escutando alguns estranhamentos, sabe? Quando assim a gente olha e diz, nossa, você consegue, que história de superação. E por mais que seja uma história de superação, é uma história de superação porque é pessoa, não pela condição, apenas porque é pessoa. Então a gente trazer novos olhares. E encerro dizendo que a diretoria de políticas e ações inclusivas, ela está e estará sempre à disposição para dialogar, para orientar, para acolher e para escutar toda a comunidade uerniana, não apenas os estudantes com deficiência, mas e nem os servidores apenas com deficiência, mas também para trazer contribuições para todos nós que fazemos parte dessa família, né, que é a nossa universidade, dialogando, aprendendo, ouvindo e discutindo dentro dessas dimensões. São algumas referências que subsidiaram minha narrativa, a única que não está aí é a do Rubem Alves, né? Mas para trazer essas narrativas, então foram essas referências. Agradeço, né, a generosidade da escuta. Eu costumo dizer que escutar sempre é um ato de muita generosidade, né? Então vocês foram muito generosos em me ouvir até esse momento e agradeço, Wênia, pelo suporte. Fica aqui à disposição para ouvir, para a gente dialogar. Perfeito, professor Michael. Que fala bonita, né? Eu acho que você trouxe uma fala belíssima para a nossa tarde hoje, né? De sensibilização para essa escuta, sendo esse um dos principais objetivos nossos, né, nessa tarde, que é justamente, vamos dizer, aflorar, despertar, desvelar, pensar, colocar para reflexão sobre essa sensibilidade da escuta, né? Da escuta não só a escuta psicológica, mas uma escuta do outro, né? Uma escuta dessas pessoas com deficiência, que às vezes realmente a gente não sabe nem como nominar, né? Como você disse no início, que existia uma lei que era portador de deficiência, né? Que hoje já não é assim. Então, que essa tarde ela sirva para nós pensarmos sobre essas pessoas com deficiência, né? Para pensarmos justamente como a gente se relacionar de uma forma mais humana, de uma forma mais sensível, de uma forma mais acolhedora, né? Não só com os alunos, mas também com os servidores, que também nós temos servidores, né? Nós temos professores com deficiências também, e que esse momento ele sirva justamente para que a gente acolha, né, esse outro com deficiência dentro da nossa instituição. Né? Então, agora a gente abre para perguntas, para reflexões, para contribuições, né, nessa nossa tarde, ok, Michael? Eu vou só encerrar a gravação, tá? Para que a gente comece com as perguntas.